Poderia falar como funciona a dinâmica codependente toma para si o problema do outro e o narcisista projeta no outro os seus problemas. Olha, para te responder, eu vou ter que explicar uma dinâmica que acontece entre o codependente e o narcisista. Essa dinâmica é: o codependente ele está aqui no extremo e o narcisista está aqui no outro extremo, em relação à empatia. Então, o narcisista ele está aqui zero empatia. E o codependente, ele está aqui praticamente 100% empatia com o outro. E quando a gente olha para isso daqui, algo bem interessante de se entender é: enquanto o narcisista tem zero empatia com o outro, eu vou usar a mesma palavra, mas aí não é bem essa palavra, tá? Então, enquanto ele tem zero empatia com o outro, é como se ele tivesse 100% empatia com ele. Só com ele. Então, não é bem essa palavra, porque a palavrinha teórica, lá na teoria, é egocentrismo. Então, o narcisista, ele faz parte da dinâmica do adoecimento dele, um egocentrismo. Sabe aquele famoso, tudo gira em torno do umbigo da pessoa? Vou dar um exemplo. Outro dia uma pessoa me contou isso, acho que eu até já falei isso, e aí várias pessoas falaram: minha mãe faz isso também. Uma pessoa disse assim: eu liguei para minha mãe porque eu queria falar algo que estava acontecendo comigo, eu queria partilhar com ela, eu precisava partilhar com ela para desabafar, mas a hora que ela atendeu o telefone e que eu falei aquilo que eu estava vivendo, aí ela: não, mas eu estou vivendo algo muito pior, e aí a conversa ficou toda em torno do umbigo ali, do assunto, né, de algo ali da vida da mãe narcisista. Então, o narcisista, zero empatia com o outro e um egocentrismo muito grande. Então, tudo é ele e, pela milésima vez, ele. E o codependente é o contrário. Ele vivencia uma dinâmica de 100% empatia com o outro e, portanto, 0% empatia com ele mesmo. Então, o codependente, nessa definição referente à empatia, em que ele é praticamente 100% empatia com o outro, aquilo que é do outro é muito importante, aquilo que é do outro o afeta, ele quer salvar o outro, ele quer controlar o outro, ele quer resolver a vida do outro, enfim, é como se essa pessoa carregasse as batatas quentes que são da vida do outro, e ele deixa de olhar para si. E o narcisista é o contrário. Por isso que narcisismo e codependência, geralmente essas duas pessoas vão fazer parzinhos. É muito comum, por exemplo, já que eu estava falando no início aqui da live, né, da relação mãe e filhos, é muito comum um dos filhos não sair da barra da saia da mãe narcisista. E aí aquele filho fica ali sofrendo, brigando por vezes com essa mãe, e vira aquela confusão a vida ali da família. E aquele filho não sai da barra da saia da mãe. Por quê que esse filho não sai da barra da saia da mãe? Porque esse filho codependente, no adoecimento dele, ele precisa carregar a batata quente da mamãe. E de alguma forma ele precisa ficar ali vivendo em função da vida da mãe narcisista.
E o narcisista, gente, vai jogar a batata quente na mão, no colo de alguém. Então, usando aí até uma figura, uma metáfora, né, para a gente responder a pergunta e a gente entender essa questão, essa é uma imagem muito boa. Ó, cada um de nós tem as suas questões. Eu tenho, você tem. Então, qual é o saudável? Eu cuido das minhas questões e você cuida das suas. Eu posso colaborar com as suas? Posso, mas tem uma diferença muito grande entre colaborar e se responsabilizar. Então, vamos entender as questões de cada um, as questões adoecidas de cada um de nós, usando aí a metáfora da batata quente. Então, aquilo que é meu, a batata quente é minha. E aquilo que é seu, a batata quente é sua. Agora, aqui nessa dinâmica adoecida de um narcisista com um codependente, o narcisista precisa e ele quer entregar a batata quente dele. Vamos pensar aqui o controle do ar. Como a batata quente aqui do narcisista. Ele quer entregar na mão de alguém. E o codependente que está ali vítima na relação com esse narcisista quer pegar a batata quente do narcisista. Por isso que codependência é um adoecimento. Porque de alguma forma, por mais que por vezes a gente olha e acha que o codependente é a vítima, o pobre, coitadinho, olha lá o que o malvado do narcisista faz com o codependente. Não é bem assim, tá? Tudo bem, no narcisismo tem algo de maldade, tem algo muitas vezes de uma perversão, porque tem o narcisista ele vai utilizar de dinâmicas de punição, muita manipulação e punição. Então fica parecendo que o narcisista ele é o grande vilão da história. Não, ele é simplesmente um dos participantes ali daquele adoecimento. Tão responsável quanto o narcisista por essa relação. Narcisista, tão responsável quanto o codependente pelo adoecimento aqui da relação. E referente ao codependente, ele não é santo nessa história. Tá? Ele não é vítima nessa história porque ele tem o seu adoecimento respectivo, no qual ele precisa cuidar do adoecimento do narcisista. Ok?